Sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso podcast Elas na Fé, contando as mais lindas histórias e lições sobre o cristianismo. Eu sou Silvia, estudante da doutrina de Jesus, através dos cursos online do Lar Ismael, e estamos aqui para contar a vocês mais uma história dessas mulheres escolhidas por Deus. E para isso convido para fazer parte deste bate-papo as minhas amigas de curso. Ionara? Olá, minhas colegas e a todos que nos ouvem. Estamos mais uma vez aqui para contar mais uma linda história bíblica. Deus esteja conosco. Edilene? Olá, Ionara. Olá, Silvia, Rondina. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Deus por mais este momento, este convite, para que possamos todos nós aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Cristo. Rondina? Olá, Edilene, Ionara, Silvia e aos nossos ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao canal do Lar Ismael. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Silvia, volto com você. Obrigada, meninas. Agora vamos convidar nossa irmã Edilene, que fará a nossa prece. Então, ouvintes, amigos, meninas, vamos serenar nossas mentes, vamos serenar nossos corações, visualizar o Divino Mestre Jesus ao nosso lado, segurar em sua mão, agradecer a Ele por este dia, rogar a Ele que nos ajude a superar a nós mesmos. Divino Mestre Jesus, te pedimos a tua permissão e a tua bênção por mais este trabalho. Que o teu amor esteja conosco hoje e sempre. E assim seja. Que assim seja. Então, hoje vamos falar de mais uma mulher determinada, fé, e para isso convidamos Ionara para que nos diga quem é esta mulher. Hoje vamos falar de Lídia. Eu gostaria de mencionar que esse texto é composto por relatos bíblicos, por uma pesquisa do site Estilo Adoração e mais um relato do livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Para não haver confusão, antes de falarmos da mulher Lídia, primeiramente, é preciso citar que Lídia era o nome de uma região da Ásia Menor. Na região de Lídia ficavam as áreas mais férteis e cultivadas da península e, além de suas riquezas naturais, sua localização era privilegiada, estando sobre as principais rotas que ligavam o interior da Ásia Menor à costa, dando às suas cidades uma grande importância comercial. Eu pesquisei o significado do nome Lídia e, aqui dentro do contexto, habitante de Lídia, ou bela e nobre, que no decorrer da história vocês poderão observar que faz muito sentido. No livro Paulo e Estevão, de Emmanuel por Chico Xavier, encontramos um momento muito belo do encontro de Paulo com Lídia, assim narrado. Desembarcados, os missionários, enriquecidos com a cooperação de Lucas, descansaram 2 dias em Nápoles, dirigindo-se em seguida para Filipos. Filipos não possuía sinagoga e o santuário destinado às preces, embora tomasse o título de casa, não era mais que um recanto ameno na natureza, rodeado de muros em ruínas. Ciente da situação religiosa da cidade, Paulo dirigiu-se para lá com os companheiros. Muito surpreendido, entretanto, os missionários não encontraram senão senhoras e meninas em oração. O ex-rabino penetrou resolutamente no círculo feminino e falou dos objetivos do evangelho, como se estivesse diante de um imenso público. As mulheres estavam magnetizadas por sua palavra ardorosa e sublime. Enxugaram discretamente as lágrimas que lhes afluíam ao rosto, ao receberem notícias do mestre, e uma delas, chamada Lídia, viúva digna e generosa, aproximou-se dos missionários e,
confessando-se convertida ao Salvador esperado, oferecia-lhes a própria casa para fundarem a nova igreja. Paulo de Tarso contemplou-a de olhos úmidos, escutando-lhe a voz desbordante de cristalina sinceridade. Recordou que no Oriente, no dia inesquecível do Calvário, só as mulheres haviam acompanhado Jesus no doloroso transe, sendo as primeiras criaturas que o viram na gloriosa ressurreição, e eram ainda elas que, em doce reunião espiritual, vinham receber a palavra do Evangelho no Ocidente pela primeira vez. Em silenciosa contemplação, o apóstolo dos gentios fixou o grande número de meninas que se ajoelhavam à sombra carinhosa das árvores. Observando-lhes os trajes muito claros, teve a impressão de que via à sua frente um gracioso bando de pombas muito alvas, prestes a desferir o voo glorioso dos ensinamentos do Cristo pelos céus maravilhosos da Europa. Foi por isso que, contrariamente à expectativa dos companheiros, o enérgico pregador respondeu a Lídia em tom muito afável: aceitamos vossa hospedagem. Desde aquele minuto, travou-se entre Paulo de Tarso e sua carinhosa igreja de Filipos a mais formosa amizade. Lídia, cuja casa era muito abastada, em vista do movimento comercial de púrpuras, acolheu os discípulos do Messias com júbilo indescritível. Bom, gente, já no comecinho da nossa história, nos deparamos com esse lindo trecho. Quanto do amor de Deus está presente nesse conhecer, ou posso mesmo dizer, reconhecer-se. Reconhecer-se na fé, na felicidade por ter notícias do amado Mestre Jesus. Paulo, portador da palavra. Lídia, mulher que creu sem hesitação. Mulher acolhedora, com boas condições financeiras, e que não pensou duas vezes em trazer para perto de si aquela cuja crença e o belo sentimento da fé tocou o seu coração e foi por ela compartilhado. Oi, Ionara, como Emmanuel é um poeta, não é? Com essas palavras que ele contou, essa passagem, eu consigo visualizar esse grupo de mulheres em oração, encantadas pela Boa Nova. Sabe, é quando estamos esperando notícias de alguém distante e de repente essas notícias chegam através de um mensageiro que nos conta que está tudo bem ou vai ficar tudo bem. Mulheres e crianças em volta na natureza, pedindo a Deus por um milagre. E esse milagre chega através de Paulo. Mais uma vez, podemos dizer que nada é por acaso. Lídia estava ali à espera dele. Mas nos conte mais, Ionara. Sim, Ondina, não há casos. Veja que Paulo veio até a cidade justamente por causa da situação religiosa deles. Tudo se encaixa perfeitamente nas providências divinas. Meninas, aqui eu vou fazer um gancho. Em busca de mais detalhes sobre essa história de Lídia, eu me deparei com um trecho que eu acho que resume bem o que vocês falaram agora. Diz assim: o Espírito de Deus pode unicamente iluminar o entendimento daqueles que estão dispostos a ser iluminados. Deus abriu os ouvidos de Lídia, de modo que ela atentou para a mensagem proferida por Paulo. Declarar todo o desígnio de Deus e tudo o que era essencial que Lídia recebesse. Essa era a parte que competia a Paulo desempenhar em sua conversão. E então, o Deus de toda graça exerceu o seu poder, conduzindo a pessoa no rumo certo. Deus e o instrumento humano cooperaram e a obra teve pleno êxito. Eu achei lindo esse trecho e encaixou perfeitamente aqui.
Mas, Ionara, continua a sua história, meu amor. Sim, muito bonito, Silvia. Então vamos voltar à história. Lídia foi uma mulher natural de Tiatira, na região de Lídia. Por isso, foi preciso a explicação no início da história, que em Filipos se tornou possivelmente uma das primeiras pessoas, se não a primeira, europeia convertida no ministério de Paulo. Aqui, gente, nós já notamos que era uma mulher à frente do seu tempo, sendo uma das primeiras pessoas, talvez a primeira mulher europeia convertida no ministério de Paulo. Se considerarmos a época e sendo mulher, então, é algo realmente notável. Pois é, Ionara, queridos ouvintes, quero chamar a atenção de vocês. Mais uma vez, podemos perceber a importância da mulher na Bíblia. Estamos contando a história de Lídia. Ela é comentada como sendo uma das primeiras pessoas a serem convertidas. Pelo nosso entendimento, a primeira mulher a ser convertida ao cristianismo na Europa. Nada é por acaso, como já dissemos, né? E estamos sempre mencionando isso nos nossos podcasts, porque Jesus protegeu muitas mulheres, mostrando ao mundo o quanto somos importantes. Não só porque podemos conceber, mas porque também somos parte dessa família espiritual criada por Deus, por termos fé, e que a nossa fé também pode mover montanhas. É só um pequeno detalhe, Ionara. Por favor, continue. Muito bom, Andina. Obrigada. E voltando à história. A seguinte narrativa, corroborando o que descreve Manuel e no livro Paulo e Estevão, temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, a seguinte narrativa. Quando o apóstolo Paulo foi para Filipos, onde Lídia vivia, o evangelho foi pregado e Deus abriu o coração de Lídia para que ela recebesse o evangelho. Meninas, como vocês disseram, a primeira europeia a se converter ao cristianismo, certo? Isso pode ser considerado um marco importante na propagação da fé cristã no continente. Sua fé a impulsionou a abrir sua casa para ser o centro da comunidade cristã em Filipos, e ela usou seus recursos e influência para apoiar o ministério de Paulo e Silas. Olha que coisa, hein? Neste trecho em que você, Ionara, narra a chegada de Paulo, encontra mulheres sentadas à beira de uma árvore, em plena conexão com o divino, em busca de algo que elas almejam, mas não sabem muito bem o que é e como encontrar. Surge Paulo e Silas, trazendo o roteiro para encontrar o que buscavam. Era Jesus que vinha liberar aquelas mentes, qual diques entupidos, e quanto mais Paulo falava, mais escoava de dentro delas o antigo e penetrava um mundo novo. O anseio, enfim, não era utopia, mas verdade que podia ser sentida e tocada. Jesus trazia a libertação, não da escravidão do tempo em que viviam, mas do Espírito que podia alçar voos ao infinito. E quando Paulo lembra que nos momentos finais do Cristo, no Calvário, havia muitas mulheres, penso no que nos relata a doutrina espírita sobre a percepção que nós, mulheres, temos da espiritualidade. Quando vislumbramos pelo pensamento um mundo diferente, creiam que ele existe, o mundo do amor. Também pensei na chegada de Paulo, Edilene. Seu espanto em ver só senhoras e meninas. Quanto ensinamento ele colocou em suas palavras. Quão entusiasmada foi sua pregação. Ele veio trazer as palavras do Mestre Jesus e tocou a todas de tal modo que ficaram emocionadas e com os olhos marejados. Realmente deve ter sido aquele encontro. Vamos para mais um pouquinho da história. Depois de ser batizada, Lídia ofereceu hospedagem a Paulo, Silas e Lucas,
Está em Atos, capítulo 16, versículos 14, 15 e 40. Inclusive, após a experiência da prisão de Paulo e Silas, ambos retornaram à casa de Lídia antes de partirem. E aqui, gente, quantas vezes abrimos nosso coração e somos tocados pelo amor de Deus? Lídia se mostra uma mulher acolhedora, uma mulher tão convicta da sua crença que coloca em sua casa ex-prisioneiros, sem medo ou preconceito, guiada pela certeza da sua fé. Que coragem dessa mulher em recebê-los em sua casa, vocês não acham? Afinal, haviam saído da prisão. Tinham a opinião popular contra eles e também muitas pessoas importantes. Imagine nos dias de hoje, ex-presidiário. Dificilmente alguém que não seja da família receberia. E até mesmo entre os da família ou mais próximos haveria resistência. Pois vimos muitas pessoas influentes, cheias de bajuladores. Porém, na hora do aperto, são as primeiras a abandonar a causa. Como gostamos de falar, as primeiras a pular do barco. Realmente, Ionara, ela teve muita coragem em se impor contra os que perseguiam, os que desejavam pensar diferente. Acreditaram em uma fé que não tem necessidade de doar nossos bens para sentir Deus e conseguir se elevar espiritualmente. Pois é disso que se trata as perseguições dos cristãos da época. Temos que ver o quanto acreditamos nos ensinamentos que praticamos em nossas vidas. Lídia não se limitou a receber Paulo e Silas em sua casa, mas fez de sua casa a igreja e se tornou a líder dela, servindo aos outros com humildade. Eu creio que, assim como Lídia, somos chamadas a seguir Jesus, mesmo quando isso significa enfrentar dificuldades e perseguições. Quem já não passou por isso? Podemos abrir nossos corações para aqueles que estão em necessidade. Podemos ser instrumentos de Deus para trazer esperança, consolo e acolher alguém. Cada um de nós possui dons e talentos que podem ser usados para construir a igreja e servir aos outros. Vocês não acham? Com certeza. Mas quem de nós teria essa coragem? Mas Lídia, gente, ela foi escolhida. Ela foi escolhida pelo seu amor a Deus, pela sua forma de acolher e também pela sua generosidade. Então, o que a gente pode concluir? Sejamos Lídia na vida de nossos irmãos necessitados. Essa é, na minha opinião, uma das maiores lições que eu vejo nessa incrível mulher de fé que é Lídia. É isso. A gente já contou histórias de algumas mulheres. E a cada história adquirimos alguns bons exemplos. E que vontade, né, gente, de ser um pouquinho de cada. Vamos pedir forças, minhas irmãs, para que as adversidades não nos tirem o brilho dos olhos e consigamos enxergar um pouquinho mais de nossos exemplos. Que sejamos fortes o suficiente para crer, agir e trabalhar em nome de Jesus sem receio. Vamos voltar à história. Lídia era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Meninas, só uma parte aqui, Ionara. Quando eu estava pesquisando, estudando um pouco mais, eu descobri algumas coisas que eu queria enriquecer aqui os nossos conhecimentos. Sabe que eu descobri que a cor púrpura tíria era um pigmento feito a partir do muco de várias espécies de caramujos marinhos? Este, gente, foi o pigmento mais caro da antiguidade. Acho que é a cor preferida aí de alguém, né, dona Silvia? Sabe que chegou a valer seu peso em prata, ou até em ouro, segundo algumas fontes. Vestiu roupa, gente, nesses tons, somente quem era da realeza.
Aliás, ter uma roupa de qualquer cor que não fosse a própria cor do tecido foi um luxo pela maior parte da civilização. Isso nos leva à conclusão de que Lídia devia sim ter uma posição privilegiada na sociedade, não é mesmo? Muito interessante, Ondina, a sua pesquisa. Mas vamos voltar à história. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Está em Atos, capítulo 16, versículos 14 e 15. Ondina, eu amei a sua pesquisa. Gostei muito. Vamos voltar ali nesse versículo. Então, Lídia aqui está demonstrando a sua fé em Deus e reconhecendo Paulo também como um servo de Deus. Convida os apóstolos à sua casa e diz que são bem-vindos. E assim, com este convite, Lídia constrange aos apóstolos que não puderam recusar. E ao serem hospedados por uma mulher independente, Paulo e Silas poderiam enfrentar críticas e questionamentos sobre sua conduta e pureza moral. Isso poderia gerar mal-entendidos e comprometer a reputação da missão apostólica. Hospedar-se na casa de Lídia poderia ser uma oportunidade para os apóstolos ensinarem sobre a fé cristã e seus costumes a uma mulher independente. É importante ressaltar, pessoal, que nem Lídia, nem os apóstolos agiram de má fé ou com segundas intenções. Ao contrário, né, pessoal? O episódio demonstra hospitalidade e a busca por construir pontes em diferentes culturas e tradições no contexto da propagação do Evangelho. Lindo isso, não é, minha gente? É muito bonito. É maravilhoso, né? A gente pode até aprender aqui que a hospitalidade é uma demonstração de caridade e fé em Deus, vocês não acham? Com certeza. Hospitalidade é acolher, fazer a pessoa se sentir abraçada e bem-vinda. Então, Ondina, sim, é demonstrar amor e fé em Deus. É verdade, menina. Como é importante a hospitalidade, né? Eu não sei como é com vocês, mas aqui na minha família, quando a gente recebe assim, é 5 minutos, uma chaleira de água para fazer o café. Aqui é tudo em torno da mesa, sabe? É uma partilha muito gostosa sempre. Ai, E mesa da cozinha, não é não, meu amor? Isso mesmo. Mesa da cozinha. Aqui em Minas tudo acaba no pão de queijo com café, né? E bolo. E a pessoa só vai embora daqui rolando de tanto comer. Todos amontoados, sem nem lugar para todos sentar, mas tá tudo certo. Vamos voltar à história. Antes de continuar a falar de Lídia, vamos entender quem foram os discípulos citados na história. Paulo e Silas foram presos ao libertarem uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, mas incomodaram seus senhores, pois estes lucravam com ela. Depois de prendê-los, levaram-os à praça pública para os apresentarem aos magistrados, dizendo que eram judeus e atrapalhavam a ordem pública, contradizendo nossos costumes romanos. Foram encarcerados, açoitados e presos a um tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos, capítulo 16, versículo 25. Olha, Ionara, neste trecho do Evangelho, vemos como as ideias e ensinamentos do Cristo iam contra as ideias de poder que o Império Romano tinha sobre os povos. E até hoje podemos afirmar que continua do mesmo jeito. Os que estão por tempo determinado no comando de algum país estão com um grande desafio
de fazer o que o Cristo ensinou. Mas vejo que, para isso, se faz necessário a autossuperação do ser. Entender que sua existência está ligada a se superar e que tudo que hoje está sob seu controle nada mais é do que um teste. Quantas decisões são tomadas de forma a apenas amenizar determinado problema, sem realmente fazer o que é certo para todos? É impressionante como até hoje não aprendemos o que foi ensinado. Pois é, Edilene. Eu acho importante dar ênfase a essa passagem, porque mesmo depois de presos injustamente, só porque sua ação ia contra os interesses de senhores influentes, e nada abalou sua fé. Juntos, presos, ajoelharam-se, fizeram preces e cantaram hinos em louvor ao Senhor, que se compadeceu deles e se fez ainda mais presente, como veremos a seguir. Ionara, antes de você continuar, quero comentar que na prisão, Paulo e Silas começaram a orar e cantar hinos a Deus, certo? Esse cantar é muito mais do que o cantarolar. Esse canto demonstra uma fé inabalável e uma confiança profunda em Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, eles mostraram aos outros, aqueles que estavam presos, que a alegria em Deus pode transcender qualquer circunstância. Que fé é essa, minha gente? Eu consegui ver nessa parte algumas igrejas, que tem no canto, a sua forma de louvar a Deus. Como nós também já estudamos, em algumas mulheres que cantavam e louvavam ao Senhor. Eu acredito que é a forma que eu também descobri de louvar a Deus, porque sai do fundo da minha alma. Não sei até que ponto eu sou tão afinada assim, mas pelo menos quando eu canto, vem do fundo da minha alma e eu consigo sentir que é uma forma de agradecer e dizer para Deus o quanto eu sou grata, o quanto eu o amo por tudo que Ele faz na minha vida. Eu acho que foi isso que Paulo e Silas fizeram. Com certeza. Eu lembrei de Miriam. Quando aconteceu isso, essa passagem, eu lembrei de Miriam e achei importante descrever essa parte, do orar e do louvor, desse hino deles, que Exatamente. realmente, esse hino sobe. É lindo, realmente, o que você comentou, Andina. São músicas eu também achei emocionante, muito emocionante. Imagine, meninas, os dois na cela da prisão e esse louvor ecoando por todo o cárcere. Imagina a luz que subiu, a luz que chegou até os céus. Mas, voltando à história. Logo depois veio um terremoto e todas as celas foram abertas. Houve um grande espanto por parte do carcereiro que acordara de solavanco. Tentou até mesmo pôr fim à sua vida diante de todas as celas vazias. Mas Paulo o impediu e ele se comoveu e prostrou-se diante de seus pés. Depois de todo acontecimento, os magistrados deram ordem de os soltar. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Está em Atos, capítulo 16, versículo 40. Vejam, meninas, como se davam as prisões dos cristãos. Tudo está envolvido com o poder de alguém. É impressionante como a vida se torna difícil para quem escolhia se libertar de velhos costumes e abrir as mentes para ideias novas e transformadoras. Hoje, em nosso tempo, podemos ter mais liberdade de vivenciar a fé. Podemos dizer que devemos muito aos que precederam a luta verdadeira do cristianismo. Mas temos ainda muitas lutas para superar, como a de entender que estamos em fase de evolução espiritual diferentes e que precisamos aprender com a fé verdadeira de enxergar o outro como sendo nosso irmão,
sem qualquer julgamento ou qualquer preconceito, pois o Mestre nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Sim, Edilene, nós temos a sorte de ter essa liberdade em nosso país. Mas ainda sofremos preconceito quando falamos tão abertamente sobre nossas crenças. Ainda vejo olhinhos se virarem quando a gente vai falar a palavra. Temos que compreender que cada um está num tempo de aprendizado diferente, não é assim, Ionara? É exatamente isso, Edilene. Bom, meninas, eu quero comentar sobre aquele terremoto, né? Então, a Bíblia registra que após a oração e o canto ocorreu um grande terremoto que libertou todos os presos. Embora não seja explicitamente dito, a oração e o louvor de Paulo e Silas podem ter sido instrumentos para esse milagre. A oração e o louvor são poderosas armas espirituais. Elas podem mudar corações, transformar situações e trazer libertação. Acho que o carcereiro também foi convertido aí. Eu também acredito. Algo tocou nele nessa situação toda, né? Então, voltamos para a história. Lídia era uma mulher de posição. Está em Atos, capítulo 17, versículos 4 e 12. Sendo cabeça da família, o que significa que era viúva ou solteira. Ela era comerciante de corantes purpurinos e dados históricos indicam que sua cidade de origem, Tiatira, era renomada por suas tinturas de púrpura. Lídia era chefe de sua família, uma mulher com uma profissão que provia o sustento de sua casa, algo nada comum para a época. Mas isso não a impediu de seguir os ensinamentos de Deus. Exatamente, Ionara. Lídia era uma mulher de negócio próspera e influente em Filipos, e mesmo assim não se intimidou a fazer suas escolhas no caminho com Deus. Mulher muito decidida e determinada, sabia o que queria e o que estava fazendo. E que graça, né, que optou pelo certo. Voltamos para a história. Ela era prosélita judia, ou seja, convertida ao monoteísmo ético do judaísmo, isto é, a religião judaica. Pode ser que nas referências pessoais de Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 3, Lídia esteja incluída, porém, visto que ela não é mencionada nominalmente, pode ser possível que ela já tivesse falecido ou deixado a cidade. De qualquer forma, é certo que a hospitalidade demonstrada por Lídia se tornou tradicional na igreja de Filipos. Está em Filipenses, capítulo 1, versículo 5, capítulo 4, versículo 10. E assim termina a história de Lídia. Silvia, é contigo. Linda história, muito linda. Mais uma mulher determinada. E obrigada, meninas, por enriquecer nossa história. Agora, eu quero falar um pouquinho desse enriquecer a história. Funciona mais ou menos assim e eu vou contar com a participação de vocês. Escolhemos a mulher, fazemos um roteiro para contar a história. A Bíblia é o primeiro livro a ser consultado. E assim, cada uma de nós faz a sua pesquisa individual. E aprendemos muito com nossas pesquisas. E em cima disso, nós vamos colocando o que vocês vão ver das nossas conversas aqui. Silvia, eu queria fazer um comentário. Eu gosto demais de ouvir as palestras de algumas pastoras ou de alguns padres referente a essas mesmas pessoas que nós vamos contar a história. Porque cada um conta de uma maneira diferente e cada um enxerga as lições da sua forma,
Isso eu acho que tem que um pouco a ver com o que a gente está vivendo no momento também, né? E isso faz com que enriqueça ainda mais a minha pesquisa. Então, além de fazer a pesquisa escrita na Bíblia, a pesquisa em outros, né, sites, eu ainda escuto essas palestras que me ajudam demais. E você, Ionara, como que você faz? Eu também gosto muito de ouvir palestras. Geralmente à noite eu coloco meu fonezinho e ouço bastante palestras. Mas lógico, primeiro a Bíblia, né? A gente tira o relato e a contribuição de cada uma aqui é muito importante e a gente discorda e a gente se acerta e no fim o texto fica mais coeso. É isso. Bom, meninas, eu, Edilene, costumo fazer muito pesquisa na Bíblia, vejo os versículos onde estão todas as histórias relatadas que vamos contar, mas eu tenho sempre um olhar mais crítico e tento trazer um pouco aquela história para aquilo que eu acredito que possa ser relatada realmente. Às vezes até eu gostaria de mudar o que está escrito e a forma como está escrito na Bíblia para poder ser melhor compreendido. E normalmente eu gosto muito de pesquisar na doutrina espírita alguma coisa com relação àquele texto que eu vou ler. Porque eu aprendi muito na doutrina espírita que eu posso crer muito em Deus, mas eu preciso questionar para aprender, né? E se eu não questionar, não sou eu. Então, até às vezes eu quero colocar certas coisas no podcast, aí vocês, mas isso não pode, isso assim o pessoal não vai entender. Aí eu deixo e passo. Mas a vontade, às vezes, de mudar certas coisas dá, por conta da compreensão e dos estudos que a gente vai fazendo ao longo, né, das semanas para poder montar o podcast. Mas termina ficando bastante interessante. Então, pessoal, ouvintes, é assim que funciona esse nosso podcast. Em busca de pesquisas, nós vamos atrás. E, além disso, nós temos uma supervisão. Porque, como é dito lá no início, né, quando inicia o podcast, que nós somos estudantes da doutrina de Jesus, né? Então, nós temos uma supervisão também. É passada pela supervisão. E funciona dessa forma. É uma coisa muito gostosa, leve, e tem sim, às vezes a Edilene coloca, a gente fala, mas o que é isso, assim não pode, vai, a Ondina fala, eu coloco, não, tira, e nós vamos nos acertando. Pode falar, Ondina. Eu queria só complementar que eu sempre achei muito difícil ler a Bíblia. E contando as histórias, estudando as histórias, foi a forma que eu encontrei de aprender a ler a Bíblia. Entender as mensagens e por que essas histórias estão lá. Porque antes disso eu tinha realmente um pouco de dificuldade. Então eu espero, né, que com a gente contando essas histórias, a gente possa estar auxiliando, né, outras pessoas a verem como o livro, né, é importante e traz tantos ensinamentos para a nossa vida. É isso aí. E eu queria falar também que depois desses podcasts, eu comecei até a contar histórias da Bíblia. Porque muitas vezes as pessoas vinham falar da Bíblia e eu não tinha embasamento nenhum. Então eu ficava quieta. E hoje eu já posso citar alguns exemplos. Isso enriquece muito a nossa conversa, a nossa vivência, porque a gente não vive só no meio de pessoas que acreditam na nossa crença, outras crenças também. E sendo a Bíblia o meio que a gente usa, ela é universal. Então ela transita em qualquer religião. Exatamente. Chegamos a Deus por caminhos diferentes, não é verdade? Mas então tem mais uma curiosidade. Porque agora nós vamos fazer os nossos comentários finais. E eu vou contar uma curiosidade para vocês também.
Quando nós iniciamos esses comentários finais, cada uma fazia o resumo de novo da história que era contada daquela mulher. Então, eu falava praticamente a mesma coisa, a Ionara também, a Edilene, a Ondina, e aí nós resolvemos mudar. Né? Fomos orientadas a isso e mudamos e ficou bom. Tem alguns trechinhos que precisa, né, ter da história que foi contada e mais aquilo trazendo para os nossos dias atuais. Sim. Ondina, fala de novo, meu amor. Eu queria pedir a colaboração dos nossos ouvintes, que se eles tiverem alguma sugestão para que a gente, né, ao trazer as histórias, possamos incluir, que coloquem nos comentários, para que a gente possa avaliar e levar para os nossos supervisores. É isso aí. Bem lembrado, bem lembrado. Então, vamos lá. Vamos para os nossos comentários finais e sempre quem conta a história inicia. Com você, Ionara. Então, que prazer falar de Lídia. Mulher cheia de predicados, e quão discreta é sua passagem na Bíblia, né? Porque ela não tem um trecho grande, são pequenos relatos. Vamos lá então. Nosso papel como cristãs, nosso papel como obedientes a Deus. Muitas de nós não se destacam na sociedade, não somos conhecidas, não influenciamos nas redes sociais. Nós somos mães, esposas, irmãs, filhas, trabalhadoras e, como Lídia, talvez tenhamos apenas algumas linhas no livro da vida. Porém, tiro esta lição dessa história, de sermos grandes dentro de nossas possibilidades. Não esperar o momento oportuno para sermos luz, mesmo que seja de uma vela. Jamais viver na escuridão da ignorância, da falta de vontade, do não querer se envolver. Devemos, a cada oportunidade, seja no trabalho, na família, no grupo da academia, no encontro com amigos, deixar Deus entrar em nós, através de nossas palavras, nosso agir, em todo o nosso viver. Celebremos a vida nas coisas pequenas, no corriqueiro, no ordinário, pois com Deus o extraordinário se apresentará. Me despeço, desejando a todos uma transformadora vida com Jesus, repleta de muito amor de Deus. É contigo, Edilene. Ok, Ionara. Bom, meninas, vejo uma comunidade se reunindo para aprender algo libertador. Vejo mulheres lutando para se libertar das amarras sociais, aprendendo e compartilhando ensinamentos com os mais desafortunados. Vejo uma mulher que decidiu viver em plenitude e transformar a realidade em que vivia, ajudando a muitos. Devemos viver com amor, solidariedade, compreensão, sabedoria. Lutar para superar o que mais nos leva a cair. O mestre, em seus diversos exemplos, deixado para todos, revelou a Lídia o poder de se superar nos momentos difíceis. Se Deus está sempre conosco, o que devemos temer? Que o Deus que habita em vocês os envolva com muito amor. Ondina, meu anjo, é contigo. Edilene, adorei a sua colocação, a sua também, Ionara. E vocês aí que nos ouvem, vocês estão prontos para deixar Jesus entrar em suas vidas? Era o tempo de Lídia. E em Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 27, está escrito: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, irá achá-la.
Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Agradeço a cada um de vocês que ficou conosco até o final, e espero que, assim como eu, também tenha aprendido muito com essa mulher de fé. E até o próximo episódio. Fiquem com Jesus. Mas antes, Silvia, volto com você. A história de Lídia é um lembrete de que somos chamadas a seguir Jesus. Basta querer ouvir. É um lembrete de que mulheres de fé, de fibra e amor incondicional são verdadeiros faróis em nosso mundo. São figuras inspiradoras, capazes de transformar vidas. Podemos aprender a cultivar essas qualidades em nós mesmas e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Olha que coisa linda! Nós podemos inspirar alguém, fortalecendo cada vez mais nossa fé, sendo determinada e praticando o amor incondicional. Podemos construir um mundo melhor para nós e para as futuras gerações. E só conseguiremos isso através da prática e do exemplo. Vamos tentar? Então, pessoal, aqui encerramos mais um podcast, um lindo podcast. Agradecemos pela sua audiência. Aproveitamos e convidamos a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube. Agradecemos ao Mestre Jesus, toda a equipe espiritual deste projeto que nos auxilia, e a Deus, nosso Pai que nos ampara. Obrigada pela companhia. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus e um grande abraço. Juntas somos elas na fé.